Olá, seres humanos, titãs e pássaros. Nossa, se alguém que não me conheceu abriu esse vídeo por acaso, a primeira impressão que essa pessoa vai ter de mim é que eu sou um esquizofrênico. Mas enfim, eu sou Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu resolvi pegar um aforismo do meu livro de aforismos chamado 300 Conselhos para Ser Inabalável e dissecá-lo. Um aforismo que tem a ver com Thomas Shelby. E eu sei que o Thomas Shelby arrasta uma multidão, ele é visto como um cara incrível por quase todo mundo. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. No primeiro link da descrição vai ter o livro disponível pra ti, caso tu se interesse. Primeiro vamos às noções rudimentares. O que é um aforismo, Thiago? Nas palavras de Nietzsche, o aforismo é o jeito de escrever mais ambicioso que existe. Isso porque o aforismo diz em uma frase o que alguns autores demorariam um livro inteiro pra dizer. Entendeu por que eu gosto tanto de aforismo? E porque eu sou um escritor que escrevo em aforismos também. Mas enfim, eu vou ler pra ti aqui o aforismo de número 9, ok? Abre aspas. Eu sou só um exemplo extremo do que um trabalhador pode conquistar. Fecha aspas. Thomas Shelby. Todo homem, por mais talentoso que seja, jamais poderia conquistar a inteligência se não fosse pelos seus próprios esforços. Ninguém pode sentar e estudar por você. Ninguém vai conquistar nada por você. É seu dever mostrar ao mundo para que você veio e quem você é. Como diria Jack Stripador, agora vamos por partes. Eu vou ler e interpretar aqui junto contigo, ok? Se tu já assistiu Peaky Blinders, deve ter pelo menos uma noção básica do que aconteceu pro Thomas Shelby dizer isso. O mano chegou e disse que ele era tipo um traidor do movimento. E aí o Thomas Shelby chega e responde: olha, eu não sou um traidor, eu sou apenas um exemplo extremo do que um trabalhador pode conquistar. E se a gente olhar em casos insólitos, ou seja, em casos incomuns, sempre existe aquelas exceções à regra. Sempre existe os mano e as mina que, de forma prodigiosa, vão muito além do que qualquer um em determinadas áreas específicas. Por exemplo, o funkeiro médio, ele não ganha muita grana, mas a Anitta, ela se destaca e ela é um exemplo extremo do que um funkeiro pode conquistar. O empresário médio, ele ganha muita grana, mas não tanto quanto o Elon Musk. O Elon Musk é um exemplo extremo do que um empresário pode conquistar. Um inventor médio, ele não faz tantas invenções, porém o Thomas Edison fez algumas milhares, centenas de milhares. Pera aí, vou conferir o número exato. Quantas patentes tem o Thomas Edison? O Thomas Edison tem 1033 patentes registradas no nome dele. Claro que se a gente for verificar historicamente, ele comprou algumas patentes, mas isso não é um dado muito relevante porque o Edison de fato é uma exceção à regra. Agora, o que é importante a gente perceber aqui? Meio que existe uma fórmula velada de ser um exemplo extremo de conquistador. Cara, se tu pegar todas as pessoas que são exceções à regra, que realmente assim, ó, fizeram carreiras colossais, essas pessoas, elas trabalham mais do que a maioria. Por isso que quase todo empresário incrível que se deu bem na vida diz: mano, trabalha mais que todo mundo que tu vai ver o resultado chegar. Sei lá, o Jack Ma, por exemplo, trabalha 12, 15 horas por dia. O Elon Musk trabalha 12, 15 horas por dia. E são pessoas bilionárias que, se não quisessem trabalhar, poderiam não trabalhar. Mas elas enxergam o além, elas enxergam o nome delas na eternidade como conquistadores, como pessoas extremamente dedicadas. Então, em síntese, se tu quiser ser um exemplo extremo, passe a se dedicar mais horas por dia do que tu já se dedica na tarefa em que tu quer ser bom. E essa é batata, mano. Quer ser um erudito? Começa a estudar mais 2 horas do que tu já estuda normalmente pra te ver. Em pouco tempo, a tua desenvoltura em relação aos estudos vai aumentar. Se tu quer jogar futebol, começa a treinar 2 ou 3 horas a mais do que o normal, ou a mais do que os outros. Aliás, tem até uma história interessante aqui sobre o Cristiano Ronaldo. Dizem que, tipo, todo mundo chegava pra treinar às 8 horas, só que aí sempre o Cristiano Ronaldo já tava lá treinando. E aí o mano pensou: hoje eu vou surpreender, eu vou chegar antes do Cristiano Ronaldo. E ele chegou às 7 horas pra ir treinar.
e o Cristiano Ronaldo já tava lá treinando. E ele pensou, pô, mas beleza, então eu vou chegar às 6h30 no campo e vou surpreender. Hoje eu vou chegar antes de todo mundo. Chegou às 6h30 e o Cristiano Ronaldo já tava lá treinando. E aí ele chegou às 6, às 5 e o Cristiano Ronaldo sempre tava lá antes. Claro, isso deve ser uma mitologia em volta do nome do Cristiano Ronaldo. Mas é um fato que o Cristiano Ronaldo treina muito além do que os outros jogadores. Ele é o cara mais dedicado que tem no futebol. E veja só, ele é um exemplo extremo. Enfim, na segunda frase do aforismo, que eu já parto pra minha visão de mundo, eu digo o seguinte: todo homem, por mais talentoso que seja, jamais poderia conquistar a inteligência se não fosse pelos seus próprios esforços. A inteligência e ser inabalável são coisas que andam lado a lado, tá? Evidentemente, uma pessoa burra vai se abalar por qualquer coisinha. Uma pessoa inteligente vai pensar em como lidar com as coisas. E claro, partindo do ponto de vista que existem dois tipos de seres humanos, aqueles que nascem inatamente com a inteligência e aqueles que a conquistam, e apenas 5%, 3% são os que já nascem com inteligência e o resto, 98% da população, vai ter que conquistar a inteligência. E eu não sou diferente desses 98%, eu tenho que conquistar a minha inteligência também e ninguém vai fazer isso por mim. Por mais talento que eu tenha naturalmente, se eu ficar o dia inteiro sentado no sofá ou dormindo, nunca ninguém vai me dar nada. A minha inteligência não vai crescer espontaneamente sozinha se eu não alimentar ela. Se eu não ler os meus livros, se eu não anotar, se eu não assistir palestra, se eu não conversar com gente de alto nível, se eu não fizer cursos. A inteligência, ela faz parte da ação, de te incisivamente buscar ela. Buscar novas percepções, novas formas de verbalizar o mundo, novas habilidades. Então eu retorno à minha frase inicial: por mais talentoso que um homem seja, ele jamais vai conquistar a inteligência ou o sucesso se não for pelo próprio esforço dele. E aí eu continuo: ninguém pode sentar e estudar por você, ninguém vai conquistar nada por você. E esse ninguém vai conquistar nada por você é interessante. Porque se assim como eu, tu é ambicioso, e eu creio que a maioria das pessoas que me assistem são ambiciosas, acho que seria ruim pra ti olhar pra trás, assim, tipo, ao longo da tua biografia e ver que tu não tem conquistas sólidas. E por mais que aqui tu seja o filho de um médico super privilegiado de não precisar trabalhar e poder só estudar, ou seja, o filho do Zé da esquina que tá falido, independente de qual seja a situação e onde tu nasceu, o único que pode anotar o teu nome na história é tu mesmo. Por exemplo, o rei Filipe II lá da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, tá? Se o Alexandre o Grande olhasse pro pai dele, ele veria, pô, o mano tem glória, tem conquista, e é mérito. No caso, é mérito as conquistas que ele fez pro povo, tá? Se ele olhasse pra isso, ele poderia se acanhar, mas ele percebeu que seria muito melhor que ele fosse Alexandre o Grande e não Alexandre, o filho do rei Filipe II. E aí ele foi lá e conquistou as coisas pelo próprio mérito. Foi um conquistador destemido que basicamente conquistou tudo que viu, tá? Ele fez muito mais que o Filipe em vida, o que, olhando em probabilidade, seria muito difícil, ok? E aí eu termino com: é seu dever mostrar ao mundo para que você veio e quem você é. Olha, por mais que eu veja o papo de alguns filósofos, como o Luiz Felipe Pondé, que ele disse que o jeito mais fácil de ti ser um desgraçado e ser triste é tentando deixar tua marca no mundo. Por mais que eu veja um mano inteligente dizendo isso, eu acho que é uma arrogância pra alguém que deixou a sua marca no mundo dizer que os outros vão ser infelizes em tentar fazer isso. Eu gosto do Pondé e tudo, mas eu acho que é meio errônea da parte dele falar isso. Inclusive, eu aconselho o contrário. É o teu dever mostrar pro mundo pra que tu veio. Existem muitas pessoas que não querem fazer isso e tá tudo certo, ok? Tem pessoa que não quer ser rica, tem pessoa que não quer fama. E isso, através do teu autodesenvolvimento e descobrindo quais são as tuas vontades, tu vai saber de forma meio que inata, se conhecendo. Por exemplo, tem mano que quer viver de basquete.
eu olho pra isso e penso, pô, como assim, cara, basquete? Eu quero é viver no meio dos livros, estudando. O que seria um ultraje pro mano que quer viver de basquete, entendeu? Então, essa minha frase em que eu digo, é seu dever mostrar pro mundo pra que tu veio, não significa ser o mano mais famoso pra dizer, olha, eu vim aqui pra isso. Não, não, não. É enfrentar a realidade dentro das possibilidades e aptidões tuas. Por exemplo, tu é um caixa no mercado. Eu já fui caixa em mercado, ok? Tu tá trabalhando na tua máxima potência. E aqui eu não digo assim, pra agradar os teus chefes. Não, 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 não. É pra te se conhecer, pra te entender. Eu posso ir além do que eu tô indo aqui. Tu tá se conhecendo, tu tá deixando claro pro mundo que tu tá vivendo na tua máxima intensidade. Seja essa intensidade qual for, ficar famoso, ler livros, escrever livros, sei lá. Ou tu tá deixando a tua mente te dominar e os pensamentos negativos sobre si mesmo, ou até a percepção geral te dominar. Porque muitas vezes tu quer ser alguém que tem uma visão positiva de mundo e as pessoas ao teu redor são extremamente negativas. Por exemplo, tu quer trabalhar na máxima, ser um excelente caixa para provar para si mesmo que consegue e até mesmo saber quais são os teus limites. E aí chega um otário e diz, tá sendo puxa-saco do chefe. Ou, olha lá aquele imbecil trabalhando mais que os outros pra se aparecer. Sabe? Dane-se a percepção dos outros. O que mais vale na tua vida é o teu autoconhecimento, conhecer os teus limites. E isso serve pra qualquer área, tá? Como eu já disse, no futebol, se tu trabalhar mais que os outros, tu vai conseguir ter resultados melhores. Nas empresas, se tu trabalhar mais que os outros, tu vai ter resultados melhores. Como escritor, se tu passar mais tempo escrevendo, é bem provável que tu escreva mais livros e tenha mais percepções verbalizadas do que outros escritores. Mas agora tá em ti em seguir esse conselho e fazer isso ou ignorar completamente, ok? Mas antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e deixar nos comentários, Thiago, conta comigo. E considere comprar o livro 300 Conselhos para Ser Inabalável, viu? Fui!